7h41, Francis Casali está com a gente aqui no estúdio da Espaço FM. Professor Francis Casali, candidato a vice-prefeito na chapa de Pedro Pedroso. Francis, aqui para os amigos da Espaço. Boa noite, Francis. Boa noite, Rogério. Boa noite, ouvintes da Espaço. Prazer estar aqui com vocês. Te apresenta, quem é Francis Casali? Bom, Rogério, o Francis é um farroupilhense, nascido em 82 no Hospital Beneficente São Carlos. Filho do César e da Jussara, com muito orgulho. Marido da Dani, pai do Mateu, 66 dias hoje, 4,2 kg, meu gurizão, que me orgulha muito. Sou um professor formado de Educação Física, pós-graduado em Políticas Públicas, ex-secretário de Gestão e Governo, ex-secretário de Turismo e Cultura. Tive a oportunidade de ser conselheiro do ProSaúde, conselheiro do Hospital São Carlos, enfim, tive a oportunidade de aprender muito, ex-assessor da Câmara de Vereadores da nossa cidade, ex-preparador físico de diversas equipes de futsal e futebol aqui da nossa região e de fora também. E um cara que é apaixonado por Farroupilha, que gosta muito de trabalhar, que não tem problema nenhum em pegar um pincel ou um rolo e pintar um banco da Júlio de Castilhos ou plantar uma flor na Júlio de Castilhos, mesmo sendo secretário. E porque a gente sabe que o serviço público serve para servir, independente do que tu faça. Então, não me serve só ter uma salinha dentro do gabinete do prefeito, uma mesinha lá. Eu quero estar na rua, e eu vou estar na rua ouvindo a população e auxiliando no que for necessário para o futuro de Farroupilha ser cada vez melhor. Praticamente 8 anos na administração municipal, um pouquinho menos, mas agora em campanha. O que o senhor tem ouvido, o senhor como candidato a vice, junto com o Pedroso, nessa caminhada, nessa campanha? O que a população está querendo de vocês? O que está pedindo, o que está cobrando? Bom, a população ela cobra, pede trabalho, desempenho, resultado. E quando a gente fala em trabalho, desempenho e resultado, eu fico muito feliz, porque aí eu posso comparar governo. Quem já esteve lá e nós. E nisso, Rogério, eu posso falar o seguinte, eu dou alguns números. Por exemplo, no Hospital São Carlos, o governo do Feltrin e do Bareta, que o Jonas fez parte, que, enfim, botou no Hospital São Carlos 26 milhões de reais em 4 anos. Nós, nos primeiros 4 anos, o Cláudio e o Pedroso botaram 38 milhões. Nesses, até agora, são 52 milhões. Só de dinheiro do município. Então, quer dizer, é comparar. Eu convido a população de Farroupilha para comparar. Comparar por que comparar? Quando hoje a gente está pleiteando um cargo público eletivo, nada mais é do que a gente está apresentando o nosso currículo para a população escolher um funcionário para eles. E a gente tem um currículo vasto. E o legal de ter um currículo vasto é o seguinte, eu falo isso muito na agricultura. Quando o pessoal aqui da nossa região contrata muita gente para ajudar na colheita, porque nós temos uma produção agrícola muito forte, quando tu contrata um auxiliar, 2 auxiliares, e um colhe 10 quilos por dia e o outro 50, e no ano seguinte, se tu puder escolher só um, tu vai escolher qual? O que produziu mais, com o mesmo dinheiro, ou o que produziu menos? E todo mundo escolhe o que produziu mais. E é por isso que eu quero comparar. É por isso que eu quero dizer que nós recebemos do Feltrin e do Jonas 181 crianças na creche. Hoje nós temos mais de 2.500. Eu quero comparar. Eles fizeram 3 quilômetros de asfalto. Nós mais de 50. Eu quero comparar. Isso é produção. É produção de um governo que trabalha sério. É produção de um governo que, com o mesmo orçamento, fez mais. Então, eu peço para a população comparar. E ao longo da nossa fala a gente pode comparar diversas coisas. Fique à vontade, porque depois a gente dá uma guinada, algo mais. Comparaste aí, asfalto, comparou creche. Posso comparar alvará? Alvará. Tempo de demora para se emitir um alvará em Farroupilha era em 400 dias em média, Rogério. Tu admite que um governo que se diz empreendedor aceitava ter um alvará com demorar 400 dias em média para liberar um alvará, e nós conseguimos fazer em menos de 12 horas. 12 horas. Isso é desburocratizar o serviço público, isso é ser eficiente. E eficiência é um dos princípios da administração pública, e nós, graças a Deus, fomos eficientes. Eu posso comparar a segurança, recurso encaminhado para o Mocovi, que dizem agora que vão ajudar o Mocovi com o CEPRA,
Legal. 675 mil em 4 anos. Nós, mais de 5 milhões e 300. Em 8, divide por 2. Dá mais de 2 milhões e meio por mandato. Isso é investir em segurança. Isso é investir na polícia, no bombeiro, no policial rodoviário, no policial civil. Outra coisa, Parque da Imigração, Parque dos Pinheiros, Parque do Salto Ventoso. O que era antes? Era a Nova Itália, Mini Itália? Nada. Era muito papo e pouco fato. E essa é a nossa verdade. A gente quer comparar. E eu estava olhando porque quem guarda tem. E eu guardei um plano de governo do ex-prefeito Ademir Barreto e Fabiano Feltrin. E lá tem várias coisas. E eu convido as pessoas para que procurem nas suas casas, se ainda tem, para olhar o que eles prometiam e o que de fato eles fizeram. E o Fabiano já foi vice-prefeito, ele já podia ter feito. Por exemplo, o centro de eventos no Parque Cinquentenário. Prometeram, não fizeram. Nós fizemos. Com dinheiro público, porque nós sabemos utilizar para o público o dinheiro público. Nós não demos terreno para os amigos, nada. A gente fez coisas estruturais para a cidade inteira. Eu vou te dizer, nós trabalhamos com 110 CCs. O Fabiano, o Jonas, trabalhavam com 166 e agora vem falar em redução da máquina pública. Mas eu fiz muita comparação, tenho várias ainda. Portal da Transparência, eles falam tanto em transparência e a gente pergunta algumas coisas e não é respondido porque não tem transparência. E o Portal da Transparência quem criou fomos nós. E eu acho que é importante, falam muito em melhorar exames, acabar com filas, isso. Antigamente, hoje a gente tem fila de exame? Óbvio que tem, o Brasil inteiro tem, infelizmente. Mas hoje, para te ter um exame liberado, a autorização não precisa passar na mesa do secretário como era no governo deles. Lá no postinho, sem interferência política. Então, a comunidade está vendo, está comparando, está avaliando e eu tenho certeza que quem escolher o Francis e o Pedroso vai estar escolhendo um governo para todos, de verdade. Porque a gente já mostrou ser assim. A gente sempre trabalhou em parcerias. A gente sempre trabalhou juntando as pessoas. E eu me lembro bem que tu mesmo falaste para mim, no final do ano passado, enquanto a gente falava do Natal, que talvez pela primeira vez um secretário tinha conseguido juntar o presidente das 4 principais entidades do município nessa mesa para falar de um evento em conjunto que era o Natal. Então esse é o nosso poder de convencimento, de trazer as pessoas para junto de nós. O Pedroso, um grande gestor de pessoas, um professor, um instrutor, um cara que sabe lidar com o dia a dia das pessoas. No Covid mostrou essa capacidade, juntou toda a população para decidir os rumos que a cidade ia tomar. E é assim que vai ser o nosso governo. Francis, para não deixar no ar apenas, uma frase tua há pouco, terrenos para os amigos, dá para dar uma ampliada? Olha, Rogério, quem deu terreno para os amigos? Mais de 170 terrenos foram doados para empresas entre 2000 e 2012. Destes, apenas 20 hoje estão efetivamente trabalhando da forma que deveria, como era para ser. Não preciso dizer mais nada. Não precisa dizer mais nada. A maioria deles já foi até vendido e não cumpriu a sua função de gerar emprego, de gerar desenvolvimento. Aí é muito fácil. Tu diz que tu faz um distrito industrial e tu faz numa área em que é impossível licenciar ambientalmente. Poxa vida, gente. Aí para ficar bonito e ainda se gavam de ganhar um prêmio daquele distrito industrial que nunca pôde botar as empresas lá. Então, é isso. A gente ouviu nas campanhas políticas, e ouve até hoje, é muito fácil fazer as coisas, eles fazem tudo, eles sabem tudo, mas na hora de pôr na prática, quem realmente faz somos nós. 2 administrações, enfim, vem agora uma tentativa do Pedroso e do Francis estar juntos numa terceira, praticamente com o mesmo grupo, com algumas saídas, enfim, algumas entradas. Dá para economizar? Sem dúvida nenhuma. Tem que economizar? Tanto que economizar sempre é bom. Porque a gente tanto é bom que nós tivemos no ano passado um superávit de 10 milhões e uma previsão de um superávit maior ainda para esse ano. Então a gente sabe economizar e sabe investir. Não adianta economizar porque o município não é para dar lucro. O município é para prestar serviço para a população. Não adianta tu economizar, deixar o dinheiro no bolso e não ter serviço para a população. E é isso que a gente se propõe. A gente se propõe a fazer e entregar para a população. E eu vou te dar um exemplo, Rogério. O Pedroso enviou há poucos dias para a Câmara de Vereadores, poucos dias não, alguns meses, um projeto de lei visando reduzir 3 secretarias
e diversos cargos de CC. Por que que a bancada do MDB e do PP votou contra reduzir cargo? Votou contra economizar dinheiro? Por quê? Pergunto. Será que era porque tinha uma eleição e aí eles queriam dizer que vão reduzir isso e aquilo? Não. Tiveram oportunidade. Por que que eu tenho que acreditar que agora vão fazer? Eles não vão economizar. Eles chegaram a ter mais de 300 CCs na administração deles. Então, contra fatos não há argumentos. E o que vocês pretendem, os senhores pretendem? Bom, nós temos hoje já... Aquela pergunta de sempre que a gente está terminando aqui 2 semanas de eleição. Se ganhar, quem está no grupo vai querer continuar, quem já está na prefeitura vai querer continuar. Vai dar para reduzir funcionário? O nosso grupo já reduziu, né, Rogério? A gente já teve uma redução de pessoal, mas o importante é a prestação de serviço. E nós sabemos como prestar serviço, como fazer economizar o dinheiro, só que tem o seguinte também. Hoje, dentro do quadro de funcionários da prefeitura, que é cerca de 1.300 e alguma coisa, pouco mais de 1.300, só na educação nós temos 1/3 dessa turma, mais 2/3 dessa turma. Então, nós vamos reduzir vaga na educação? Não. Nós vamos reduzir serviço para a comunidade? Não. Nós vamos ampliar os serviços com o pessoal que a gente tem. Assim como já fizemos, né? Porque no primeiro dia do mandato do Clayton e do Pedroso, em 2013, nós abrimos a prefeitura, começamos a atender o público às 9 horas da manhã, mas o pessoal trabalhava a partir das 8, não como antes, que era às 11 horas. Trabalhava das 11 às 4, horário de banco. Então, a gente tem trabalho para mostrar, a gente tem, é só procurar, é só comparar que vai saber. Mas tem um compromisso de reduzir? Sempre se tem o compromisso de redução, Rogério, desde que a gente não deixe de prestar o serviço que a comunidade precise. Vai chegando ouvintes que eu não coloquei há pouco também, mas assuntos que me ajudam também aqui. O Pablo Barretti pergunta aqui, e o IPTU, vamos comparar? IPTU da época de Fabiano, Bareta, enfim, agora com Clayton e Pedroso no momento? Podemos sim. Eu quero mandar um abraço para o Pablo, um cara que eu admiro muito pela sua história e seu trabalho. Pablo, seguinte, o IPTU foi aumentado? Sim, foi aumentado. Por quê? Não a alíquota. A alíquota não aumentou. O que foi refeito foi o cálculo de planta de valores. Coisa que o Ademir Bareta e o Bolivar Pascoal se negaram a fazer, contrariando o Tribunal de Contas. E botando o prefeito Clayton numa saia justa de ou faz ou não tem suas contas aprovadas. Isso eles também esquecem de dizer, né? Que eles negligenciaram o dinheiro público. Uma colocação que é feita por muitos aqui, eu dou uma resumida, com todos esses méritos que o Francis cita, foi esse governo que impeachmentou o prefeito. Esse governo que aí está impeachmentou o prefeito Clayton Gonçalves. O impeachment do Clayton, eu já falei em outra oportunidade aqui, foi extremamente injusto. Injusto. E quem impeachmentou o Clayton não foi esse governo. Foi a oposição pensando nessa eleição. Porque toda a oposição, PMDB, PP... e os agregados que tiveram no final do ano passado, esses caras impeachmentaram o Clayton. Teve votos da situação? Teve. Mas aí foram problemas particulares entre algumas pessoas e o Clayton. E aí, entre problemas particulares, a gente, infelizmente, não consegue sempre se meter, né? O senhor esteve com o Clayton até o final? Sempre estive com o Clayton. Aquela amizade do começo permaneceu? Sempre estive com o Clayton. Permanece hoje? Sim. Eu tenho muito menos contato com o Clayton hoje. Ele está apoiando a candidatura de vocês? O Clayton, ele não tem se posicionado, não tem participado. Mas a gente respeita essa posição dele. O PSB no impeachment? O PSB teve um voto do vereador Fabiano. E para te ter uma ideia, para ver como o PSB não forçou o impeachment, tinha mais um vereador, que não teve problema algum em abrir mão da vaga para entrar o Thiago Ilha para fazer a defesa do Clayton. Então, se fosse um complô do PSB para derrubar o Clayton, eles não teriam autorizado o vereador Rude a sair, né? Enfim, caso, é uma pergunta que pode ser feita para o Pedroso. Por que o Pedroso não saiu em defesa do Clayton? O Pedroso desapareceu naqueles 30 dias praticamente. Aí eu acredito que tem que ser feito para ele. Mas para ti, Francis, o Pedroso não se omitiu? Ele tomou uma posição de neutralidade, ficar
na dele. Enfim, não sei se foi a melhor opção, se foi a melhor estratégia. Mas deixa eu falar de trabalho também, mas tem duas questões aqui, Francis. Eu acho que o senhor também recebeu. Eu recebi pelo WhatsApp. Provavelmente ela vem da coligação do Fabiano, mas não está assinada, digamos, usar essa expressão na gravação. Ela fala para o senhor responder a questão do teu pai, que foi contratado na reta final da escolha dos candidatos, porque ficou para nós a imagem, o senhor já comentou. Mas respondo sim. Não, deixa eu dar um toquezinho aqui. Não, por favor. Ficou a ideia assim, Francis, que para o Francis aceitar ser candidato, o pai tem que estar lá dentro e o Pedroso contratou. Outra pergunta também, que está nessa gravação, pede para o senhor responder, a questão de professor, que o senhor ficou na fila lá atrás quando teve o concurso, aí quando o senhor foi para a administração, na Secretaria de Administração, convocou todo mundo para o senhor entrar e está recebendo um plus de 2 mil por mês desde então. Essas duas questões aí. Vamos lá, respondo sem problema nenhum, porque eu sou transparente, diferente do candidato que a gente pergunta e não responde. Tem muito a esconder. Eu sou bem transparente. Vamos começar pelo meu pai. O meu pai é um cara que é filiado ao PDT desde a sua fundação. É um cara que sempre teve um envolvimento político e tem uma competência para trabalhar como poucos que estão aí. Eu tenho, inclusive, uma gravação de um programa de rádio de uma outra emissora, em que o sogro do candidato Feltrin rasga elogios à competência do trabalho do meu pai. Se precisar, a gente manda também para esse pessoal aí. Mas, enfim, ele é um cara que trabalha, que cumpre o seu horário. E para te ter uma ideia, hoje às 4 da manhã, estava indo buscar uma pessoa que faleceu, um óbito, porque é função, e não era a função específica dele. Mas ele, para auxiliar os seus comandados, digamos assim, estava lá às 4 horas da manhã prestando serviço, do domingo para o feriado. Coisa que a gente não vê em outras pessoas. E a contratação dele é extremamente legal e não tem nada a ver com o meu aceite ou não para ser vice. Até porque quem me conhece sabe o que aconteceu na minha vida nos dias em que aconteceu essa contratação. Mas também não é uma questão muito particular e eu não preciso comentar, que o Rogério sabe, eu comentei em off para ele, e é bem delicado. Mas enfim. Mas não foi um desgaste desnecessário dizer, pai, o seguinte, segura a onda, depois da eleição a gente estava precisando do emprego, parece isso? Não, ele sempre se virou muito bem, tanto é que eu poderia ter usado a influência política nos 7 anos e 3 meses que eu fui secretário para botar ele trabalhar em algum outro ponto, e nunca foi feito. E com relação ao concurso, gente, 2009 era a administração do MDB, fiz o concurso sim, passei com os meus méritos, com o meu estudo, independente da posição que eu passei, eu fui aprovado. Nós nomeamos diversos professores, muito mais do que o número do Francis, e ainda estamos precisando nomear professores. Então, assim, quem tiver alguma coisa para discutir é porque tá querendo achar pelo em ovo, mas não tem problema nenhum. Só que eu respondo, diferente dos outros. A gente perguntou 2 coisinhas simples e eu não vejo resposta. Responde, Feltrin. Responde, porque tem envolvimento seu nos terrenos das cooperativas. Mais de 1.000 famílias não puderam ter a sua casa própria por conta disso. Por que aumentou? Qual é a responsabilidade do Feltrin nessa história das 1.000 famílias? Bom, ele comprou um terreno por cerca de 89 mil reais e vendeu por mais de 2 milhões e 500. E hoje o terreno vale 1/3 disso. Então, supervalorizou essa venda, é muito estranho. O dinheiro que sobraria do valor real dessa venda aí poderia, quem sabe, ter feito toda a infraestrutura do loteamento e essas pessoas já poderiam sim ter sua casa. Mas enfim, seguimos. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho de propostas também. Mas só que quer complementar a questão das perguntas feitas ao Fabiano Feltrin? Não, elas estão no rádio, elas estão no ar, elas estão na mídia. As pessoas me perguntam, por que ele não responde? Por que não ser transparente? Por que não falar como eu estou falando agora? A questão por que jogar sempre para nós, dizendo que a gente ataca, que a gente... Não, o que acontece na campanha sorrateira que a gente vê é um ataque também conosco. E, enfim, a gente é cancheiro, sabe o que está acontecendo, não tem medo de responder nada. E eu volto a perguntar, que nem o prefeito Pedroso perguntou, por que trazer lanche de fora da cidade para vender aqui com tanta hamburgueria aqui? Por que não ir comprar ali onde eu fui almoçar hoje, lá no Quicão, cara da nossa cidade?
Por que não ir no Burati? Por que não ir no Barretos? Por que não ir... Enfim, tantos outros que tem aqui. Por que trazer de fora? Francis, a questão de pesquisa política. Pesquisa. A gente teve a primeira pesquisa, deve ter mais uma, acho que foi a chapa Pedroso, Francis. Vocês registraram no fim de semana na Justiça Eleitoral? Não, nós não. Não, não, eu vi uma dos progressistas. Eu sei que tem, mas enfim, tem pesquisa, não sei se vai sair, enfim. Pesquisa saiu uma até agora, que foi autorizada, enfim. Qual é a opinião? Isso prejudicou, deu uma mexida, é verdadeira essa pesquisa? Não é o que a gente vê na rua. Não é o que a gente vê na rua, e a gente tem os nossos levantamentos internos que não mostram aqueles números. Obviamente, eu não vou discutir se é verdadeira ou se não é, porque eu não posso entrar nesse mérito. Tem um estatístico que assinou e é responsável pelos dados, então, e um jornal que publicou que é responsável pela publicação. Então, isso eu não vou dizer se é verdade ou não, até porque não é da minha competência falar sobre isso. Eu tenho uma opinião particular de que a pesquisa ela deveria ser abolida do cenário político, porque eu acho que ela tendenciona e influencia resultado, fazendo com que as pessoas, às vezes, não procurem se informar sobre os seus candidatos, e sim vão na onda. Então, isso há muitos anos eu digo, e eu sou favorável a que seja proibida as pesquisas. Francis, na reta final aqui, temos mais alguns minutos aí. Que rápido. Algo que você vai deixar direto para o eleitor aqui de Farroupilha, Francis? Eu quero deixar direto para o eleitor algumas propostas. Nós, o Pedroso e eu, vamos ali no Hospital da UPA, nós vamos criar o Super Centro de Especialidades e um posto até às 22 horas da noite. Nós vamos criar o Centro-Dia, que é uma espécie de creche para idosos. Tu vai levar tua mãe, teu avô, teu pai lá quando não pode ser, quando ele precisa ser cuidado, ou mesmo quando ele está sozinho em casa para poder conviver com os seus durante o dia, e no final do dia a gente leva ele de volta para casa. A gente quer construir 2 grandes escolas, além de concluir, que agora nos próximos dias a gente está concluindo uma lá no Monte Pascoal. A gente quer fazer mais 40 quilômetros de asfalto, porque já fizemos 50. Em 8 anos vamos fazer mais 40 porque a gente já tem a expertise para isso. A gente quer botar todas as crianças na educação gratuita, nas creches e educação infantil em vagas gratuitas, coisa que a gente já mostrou como se faz. Ainda temos déficit? Temos, mas com essa nova escola que até o final do ano vai ficar pronta, e com o remanejo de algumas outras crianças que saíram, enfim, nós já no início do ano vamos ter mais de 400 vagas para educação infantil, novas vagas. Então eu quero dizer que nós vamos reservar um dinheiro para comprar a vacina do Covid, caso o grupo médico de Farroupilha ache necessário ou ache correto isso. Nós vamos discutir com eles, mas o dinheiro está reservado. 4 milhões. Sim, 4 milhões. E por que está reservado 4 milhões? Antigamente se dizia que não tinha dinheiro para fazer investimento. Nós estamos conseguindo reservar no orçamento 4 milhões para vacina. Isso é porque tem uma boa gestão. Eu quero dizer que hoje nós estamos trocando toda a iluminação por LED já. Nós estamos asfaltando, nós estamos entregando serviço para a população de Farroupilha. E eu quero dizer também que a população de Farroupilha conhece o Francis, conhece o Pedroso, conhece o nosso trabalho, mas principalmente conhece o nosso método de trabalho, o jeito que a gente vai trabalhar. Eu não preciso dizer assim, aqui eu vou deixar aberto ou eu vou fazer isso. As pessoas já sabem como a gente atende, as pessoas sabem que enquanto eu fui secretário de Turismo e Cultura, a gente criou diversas coisas aqui para a nossa Farroupilha. A gente botou Farroupilha no mapa do turismo, a gente criou caminhos de Caravaggio, a gente fez o asfaltamento do Salto Ventoso, a gente revitalizou o Parque do Salto Ventoso, a gente ganhou o Prêmio Nacional do Turismo com o Farroupilha Colonial. Farroupilha Colonial botou Farroupilha no turismo regional em primeiro lugar. E a gente não vem vender ilusão, a gente não vem vender sonhos impossíveis de serem realizados ou mega estruturas. Não, a gente vem dizer que a gente vai trabalhar de manga arregaçada, como me conhecem. Quem sabe, e quem me visitou na Secretaria de Cultura lá na antiga biblioteca, na antiga prefeitura, sabe que a minha sala nem porta tinha. Então, sabe como é que eu trabalho. Francis, muito obrigado. Tem muita pergunta aqui. A gente vai ter uma oportunidade para conversar até o dia 15, certamente. Francis, obrigado pela gentileza de estar aqui. A gente convidou todos os 4, o candidato a vice do Catafesta, o Leonardo Vilas Boas, quando a gente fez o convite aqui no estúdio da Espaço FM, quando a gente entrevistou o Catafesta na passada quinta-feira, ele disse que teria compromissos particulares
e aí foi feita a colocação até para o próprio Catafesta, se ele tinha condições de vir até às 8, ele disse que tinha compromisso particular. O espaço esteve aberto para os 4 neste horário aqui à disposição. Francis, muito obrigado e boa semana. Muito obrigado, um bom final de feriado a todos e um grande abraço.